Olá, para quem não me conhece ou quem esqueceu meu nome é Suelen Vanessa, sou professora de Educação Física e estarei com vocês aqui hoje para aprendermos um pouquinho mais do nosso componente curricular. Vamos lá? Então, hoje a nossa unidade temática é lutas brasileiras e práticas corporais de aventura. Lembra que a gente já falou disso nas aulas anteriores, então a gente vai dar uma revisada e vai aprender um elemento a mais. Então, as lutas, a gente viu que a luta está inerente ao homem desde o início da civilização. Então, desde que existem os homens dos primórdios, né, lá atrás na pré-história, existem os registros em pinturas rupestres, onde são interpretadas como movimentos ou momentos de luta, né? Seja essa luta para a caça ou para a defesa de território. Então, relembrando um pouquinho isso. Então, a gente fez os conceitos, né? A gente fez o conceito, não, a gente apresentou os conceitos, mas a gente não fez distinção desses conceitos, né? Lembra que eu falei que existiam as lutas, as modalidades esportivas de combate e as artes marciais, mas que nesse momento a gente não ia ver, a gente continua utilizando para todos um único termo, que é o termo de lutas, tá? A gente não vai separar aqui no 7º ano a diferença entre lutas, modalidades esportivas de combate e artes marciais. Então, a gente também falou um pouquinho da historicidade das lutas, como elas nasceram, onde elas nasceram, justamente no que eu falei, desde a pré-história, onde o homem lutava para caçar, para poder se alimentar, e também os grupos se defendiam, né? Defendendo o seu território, ou até mesmo para poder conquistar outros territórios. Já existiam a luta. A gente também falou que luta é diferente de briga, né? Por que é diferente de briga? Porque lutas existem regras e as pessoas estão preparadas para aquele fim e vão respeitar um ao outro. A briga é diferente. A briga é uma coisa generalizada, tumultuada e que as pessoas que se envolvem em brigas são passíveis de punição. Ou seja, a polícia pode sim deter a pessoa e a pessoa responder de modo criminal por isso, tá bom? Então, quem luta não briga. E um lutador de verdade, ele não vai brigar na rua. Além disso, a gente apresentou as 5 lutas brasileiras. Vocês lembram quais são as 5 lutas brasileiras? A capoeira, que é a mais fácil, geralmente todo mundo lembra muito mais rápido. O jiu-jitsu, que a gente também apresentou. Quais foram as outras 3? Tem uma que, aliás, as 2 são de matrizes indígenas, né? Mas uma é a uca-uca, a marajoara, que é lá no estado do Pará, pertencente à ilha de Marajó, né? Ela é derivada de lá. E também o combato. E o combate já é uma arte marcial voltada mais para o meio militar, ok? Então, vamos lá. Além disso, a gente falou da categorização da luta, ok? Então, na imagem que está aparecendo para a tela de vocês, a gente está mostrando tanto a questão da ação motora e da espacialidade. Então, primeira coisa em relação à ação motora, se a luta é de agarre ou se a luta é uma luta de contato, é uma luta de golpes percussivos, uma luta de percussão, ou se ela é mista, né? Então, exemplos de luta de agarre, o judô, como aparece na tela para vocês. Exemplo de luta de percussão, o boxe. E o exemplo de uma luta mista que contém tanto percussão como agarre seria justamente a capoeira. E em relação à espacialidade, se ela é uma luta de curta distância, de média distância ou de longa distância. Ainda observando a imagem que aparece para vocês, a de curta distância seria judô, jiu-jitsu, o sambo. De média distância, há também as lutas de golpes percussivos, que podem ser o boxe, o taekwondo, o muay thai, entre outras lutas. E as lutas de longa distância, que é essa terceira imagem que está no canto direito da tela embaixo, que é justamente a esgrima. Então, são lutas que precisam de implementos para poder tocar no oponente, né? Nessa imagem embaixo, a gente tem a queridíssima Yane Marques fazendo a sua participação nos Jogos Pan-Americanos, defendendo o Brasil. Então, relembrando também um pouquinho do que a gente aprendeu a capoeira. Lembra que a gente falou
da origem que a origem da capoeira foi no período escravocrata, mas não é a única origem, né? Existem outras teorias também que não podem ser desconsideradas, né? E a capoeira, ela não só é uma luta, ela é uma dança, é um jogo, ela faz parte da nossa cultura e ela é patrimônio cultural imaterial da humanidade desde o ano de 2014. Então, a capoeira, ela pertence hoje não somente ao Brasil, ela pertence ao mundo por ser um patrimônio cultural imaterial da nossa humanidade. Então, a gente apresentou para vocês também os representantes dos estilos criados da capoeira. Então, um dos mais importantes, ou os mais importantes, que seriam Mestre Pastinha, que criou a capoeira Angola, que é uma capoeira mais cadenciada, né? O estilo da indumentária também é diferente, eles usam a indumentária mais para o lado social, uma calça social, um sapato. Tem a questão também da interpretação, então é um pouco diferente do outro estilo, que é a capoeira regional, que foi criado pelo mestre Bimba, né? E aí na capoeira regional ela tem um ritmo mais frenético e também tem a questão das acrobacias que foram inseridas nessa capoeira, tá? Ambos são baianos, né? Então, viva Bahia! A gente também apresentou para vocês os instrumentos musicais utilizados na capoeira, ok? E aí, alguns desses instrumentos estão aparecendo para vocês na tela. Então, é o berimbau, o pandeiro, o reco-reco, o atabaque e o agogô. Apesar de ter essa grande influência na Bahia, a capoeira não só tem a origem na Bahia. Então, por exemplo, o Recife e Pernambuco têm uma grande importância, né, na divulgação, na disseminação e também na prática da capoeira, não somente aqui, mas para o Brasil e para o mundo também. Então, os mestres de capoeira de Pernambuco têm uma grande representatividade e uma grande importância. Além do que, a capoeira tem uma estreita ligação com o frevo, né? Onde o frevo se originou da capoeira. Então, quando os capoeiros estavam na rua praticando o que era proibido, pois naquela época a capoeira era marginalizada, ela não era permitida, né? E aí entrava o ritmo também do frevo, e alguns passos do frevo são influenciados pelos movimentos de luta da capoeira, ok? E também na tela aparece para vocês alguns dos mestres de Recife e Pernambuco, né? Que é mestre Zumbi Bahia, mestre Pirajá, mestre Mulatinho, mestre Coca-Cola e também mestre Galvão, entre outros mestres que são muito importantes, inclusive mestres que estão fora do país representando a capoeira de Recife e capoeira de Pernambuco. Além dos mestres de capoeira, nós trouxemos a curiosidade desse multiartista, Antônio Nóbrega, né? Que ele também tem um peso, uma importância na divulgação e disseminação e na articulação da capoeira de Pernambuco, mas além disso ele é mundialmente conhecido por levar a cultura pernambucana do cavalo marinho, do samba de roda, entre outras coisas, para fora do país. É um multiartista. Partindo da capoeira, a gente vai para agora o jiu-jitsu. Então, vocês também vão lembrar que a gente falou da origem do jiu-jitsu, que o jiu-jitsu tinha mais ou menos umas 3 origens que eram consideradas pelos seus atletas, pelos seus praticantes. Então, tem a primeira origem, que seria do jiu-jitsu, que é uma outra arte marcial oriunda do Japão, e aí é como se fosse um compilado de artes marciais, ou seja, várias artes marciais, né? E o jiu-jitsu seria um fragmento dessa arte marcial e chegou no Brasil através de japoneses. A gente também tem uma outra origem que as pessoas falam, né, estudiosos falam que o jiu-jitsu se originou das peregrinações dos monges budistas, né, ali na região mais ou menos da Índia. Então, para eles se defenderem de saqueadores nas suas peregrinações, eles aprenderam o jiu-jitsu, né? E também a outra é que o jiu-jitsu nasceu no Brasil aqui através do Conde Koma, né? Conde Koma foi aluno do professor Jigoro Kano, né, um professor de judô, e trouxe
para o Brasil os seus ensinamentos, só que aqui, junto com a família Gracie, eles adaptaram, transformando o jiu-jitsu que ele conhecia em jiu-jitsu brasileiro ou Brazilian Jiu-Jitsu. Então, o Conde Koma, né, que era o senhor Mitsuyo Maeda, juntamente com a família Gracie. E aí, na imagem que aparece na tela para vocês, são justamente da esquerda para a direita o Conde Koma, Mitsuyo, né, o Carlos Gracie e o Hélio Gracie, que são um dos grandes representantes do jiu-jitsu brasileiro no mundo todo. Além dessas figuras que eu falei, existe uma outra teoria também pouco conhecida, mas que foi agora há pouco revelada por estudos científicos no ano de 2019, né? Então, achados históricos, registros em jornais, que o professor Sada Miyako chegou do Japão também na mesma intenção do Mitsuyo Maeda, do Conde Koma, só que ele chegou um pouco antes, né? Ao contrário do que você achava que tinha nascido em 1915, 1914, ele chega, já tem registro histórico dele de 1908, na Marinha Mercante, ensinando para os oficiais brasileiros a arte marcial do jiu-jitsu. E um de seus alunos seria o Mário Aleixo, que também tem uma grande importância no jiu-jitsu brasileiro, né? A palavra jiu-jitsu, na realidade, ela não é uma palavra japonesa em si, né? Porque o jiu não existe no japonês, mas acredita-se que por uma questão de interpretação, como os japoneses vieram, ninguém sabia falar japonês e eles também não entendiam português, abrasileirou ficando jiu-jitsu. E aí a tradução da palavra jiu-jitsu ficou em arte suave, né? O jiu-jitsu ele pode ser praticado com kimono, que se chama de gi, né? Ou sem kimono, que pode ser no gi, que são palavras americanas para poder facilitar também a disseminação do jiu-jitsu no mundo todo. Então, uma das responsabilidades principais, né, digamos assim, da família Gracie foi justamente divulgar, disseminar o jiu-jitsu brasileiro pelo mundo todo. Então, é uma das principais representatividades da família Gracie no jiu-jitsu para o mundo todo. Além disso, existem os estilos de luta, que seriam mais relacionados ao início da luta, como a pessoa gosta de iniciar a luta, porque no meio da luta, em algum momento ele vai ser guardeiro e passador ao mesmo tempo, né? Vai ter que ter essa alternância. Mas normalmente a gente caracteriza o lutador, a lutadora como guardeiro ou guardeira e passador ou passadora da forma que ela gosta de iniciar a luta em si. Ok? Então, na tela para vocês, mostra aí uma imagem justamente do jiu-jitsu com kimono, né? Que é o gi. E aí a pessoa aqui embaixo, que está embaixo, está fazendo o papel da guardeira. E a pessoa que está em cima está fazendo o papel de passador. Por que guardeira, né? Por que guarda? Então, a guarda no jiu-jitsu são justamente as pernas da pessoa, perna e quadril, né? E a passadora quer justamente passar essa guarda. E o que ela utiliza são os braços, né? As mãos, para poder justamente travar a perna e assim conseguir ir para o lado ou ir para as costas do seu oponente. Então, vocês estão vendo aí que uma das indumentárias do jiu-jitsu é justamente o kimono ou gi. Uma outra indumentária do jiu-jitsu, que é um outro estilo também que é praticado, é o jiu-jitsu sem kimono, ou também conhecido como submission antigamente, e hoje conhecido mais em campeonatos como no-gi. Então, existem campeonatos de gi e no-gi, e existem campeonatos que acontecem os dois, sendo em dias diferentes, né? E aí, na prática do no-gi, as pessoas utilizam calça como se fosse uma calça de ginástica, uma leg ou uma bermuda, e uma camisa que seja mais colada ao corpo para poder ajudar na movimentação, né? E com isso ficar mais fluida a luta. Na tela para vocês agora está apresentando justamente um momento, digamos assim, da luta, né? Onde ela se inicia com uma pessoa entre as pernas da outra. Então, quem está embaixo é o guardeiro e quem está em cima é o passador. E nesse momento que ele inverte a posição, que ele sai de baixo para cima, ele vai se tornar também passador. Mas não
teoricamente, não seria a forma que ele gostaria de iniciar a luta, né? Isso que a gente está vendo no jiu-jitsu se chama de raspagem. É você inverter a posição utilizando as suas pernas, a sua guarda. Uma outra característica do jiu-jitsu brasileiro é justamente a forma de graduação, que difere quando se é criança para a fase adulta. Então, por exemplo, quem começa a praticar o jiu-jitsu a partir dos 18 anos vai começar na faixa branca. Se começar pequenininho, também vai começar na faixa branca. Mas a segunda graduação, para quem já está adulto, é a azul. Depois vem a roxa, a marrom e, por fim, a preta, tá? Então, são mais ou menos umas 4 graduações. Depois dessa, tem mais, professora? Tem, mas aí já são os mestres, né? Porque depois que você recebe a preta, você vai recebendo os graus. E a partir do momento que você vai ampliando esses graus, você vai mudando a faixa, que ela pode ser coral também, ok? E também pode ser a vermelha, mas a vermelha geralmente fica para os patriarcas, que foram os criadores do jiu-jitsu. E quando criança, você tem uma infinidade aí também maior de coloração de faixa. Então, você pode começar com amarelo, depois vai intercalando com a próxima faixa e também recebendo os graus nessa faixa. Tudo isso de acordo com a organização da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, que vocês também podem, se quiserem, pesquisar na internet e vão achar mais documentos lá. Ok? Além disso, a gente falou da importância do jiu-jitsu como uma representatividade de uma luta brasileira, né? Então, a forma que a gente pratica hoje é genuinamente brasileira. E aí, o jiu-jitsu ganha o mundo. Nessa imagem que aparece para vocês, é um camp, né, que seria um período de treinamento específico, pré-competitivo, na Hungria. Então, olha só onde o jiu-jitsu chegou. Do outro lado do mundo, praticamente, né? E a quantidade de pessoas que praticam no mundo todo. Então, é muita gente que se apaixona por essa arte marcial, por essa luta brasileira. E agora que a gente já relembrou um pouquinho das nossas partes das lutas, a gente vai relembrar as práticas corporais de aventura. Então, a primeira coisa é que as práticas corporais de aventura têm a imprevisibilidade, né? Onde o ambiente ele se torna desafiador justamente por conta da imprevisão. Então, eu não sei o que pode acontecer ali. Todas as práticas corporais de aventuras urbanas, elas nasceram em cidades consideradas urbanas, ou seja, sai daquele eixo rural para vir para cidades maiores, né? E também existem tipos de práticas corporais de aventura. A gente apresentou alguns tipos, na aula passada a gente falou um pouquinho mais do parkour, e a gente só vai relembrar nas imagens para vocês lembrarem, ok? Então, a imagem que aparece na tela para vocês aí é justamente do skate, que pode ser praticado em skate street, né, que é justamente somente a questão quando a pessoa está andando, e o skate park quando ela faz manobras que também tem aí os apetrechos diferentes, e um parque específico é criado para isso, ou a pessoa pode transformar algumas partes das ruas em prática de skate park, ok? O ciclismo BMX, que é justamente aquela bicicleta um pouco menor, né? E ele tem as modalidades do racing, que é o de corrida de velocidade, né? Ou do freestyle, que é justamente a questão das manobras que ele vai fazer aí. Uma outra modalidade é a escalada, que ela é uma escalada esportiva, tá? Escalada esportiva de velocidade ou escalada esportiva com dificuldade. Nesse momento que aparece na tela para vocês, é a escalada esportiva de velocidade, onde o que importa, o objetivo é chegar o mais rápido possível lá em cima e apertar o botãozinho. Na tela apresenta para vocês agora o slackline, que essa prática também é uma prática com manobras parecidas lá com as práticas feitas no trampolim ou na cama elástica lá da ginástica, só que é uma fita bem mais estreita e as pessoas vão se aventurando. Ela pode ser presa em pilares ou ela pode ser presa, por exemplo, em árvores. O parkour, que foi o que a gente já aprendeu, e aí vocês podem revisitar o vídeo da aula passada. Quem não assistiu, assiste lá que está bem legal.
Ou quem não lembra, vê um pouquinho também lá para poder relembrar o que a gente falou do parkour, os estilos, os tipos de manobras que se faz com o parkour, onde ele nasceu, etc. E hoje a gente vai explicar um pouquinho mais o que é o rapel, né? Então, o rapel também, assim como o parkour, ele é de origem francesa e significa trazer, reaver uma ação para trazer de volta alguém ou alguma coisa. Os primeiros relatos das técnicas foram feitas por espeólogos, que são justamente aquelas pessoas que trabalham em cavernas, né? Então, eles utilizavam o rapel para ter acesso onde não se tinha trilha ou um acesso mais fácil para poder chegar. E aí a técnica depois passou a ser difundida com os alpinistas. Então, por isso que ele tem uma proximidade do rapel com o alpinismo, né? Na tela apresenta para vocês aí o que o rapel consiste, né? Ele consiste em fazer a descensão, ou seja, a descida, transpor obstáculos verticais, independente do grau de inclinação, como paredes, declives, vãos aéreos, cascatas. E aí na imagem vocês também podem ver justamente alguns dos materiais que são utilizados, como por exemplo a corda. Tipos de práticas de rapel. Existem 4 tipos de práticas de rapel. Então, de acordo com a Confederação Brasileira de Rapel, existe a complementar, o tático, o resgate e o esportivo, que também o esportivo se divide em 2 estilos, stopwatch, né, e o primp. Hoje a gente vai focar no estilo esportivo, tá? Então, o rapel stopwatch, ele foi criado por brasileiros e ele é basicamente assim, a pessoa tem que, desde o início da montagem dos instrumentos, dos materiais que ele vai precisar utilizar, até a descida no menor tempo possível. Ele tem que executar isso no menor tempo possível. E aí, dentro desse rapel stopwatch, existem mais 2 categorias, né? O stopwatch free e o stopwatch competitivo. Então, tem pessoas que fazem por prazer e tem outros que fazem em estilos competitivos e existem campeonatos brasileiros, regionais, estaduais, etc. E o rapel primp, né? Esse estilo exige uma maior técnica, uma maior perícia técnica da pessoa, porque o rapel primp, ele vai fazer justamente manobras e, por vezes, é muito mais arriscado. Então, as pessoas podem descer de cabeça para baixo, podem descer de frente, né? Podem descer saltando de um lado para o outro, dando mortais, enfim. O objetivo é criar manobras ornamentais e aí o que vai ser levado em consideração, quem vai vencer, é a limpeza, né? Quanto mais fluido for aquele movimento, quanto mais limpa ficar a manobra para os árbitros e os jurados, ok? Nossa sugestão de atividades. Então, preste atenção. Primeira coisa, explique com suas palavras a origem da capoeira e do jiu-jitsu de acordo com o que foi mostrado. Então, você vai lá ver tudo direitinho e diz, a capoeira foi criada assim, a capoeira foi criada assado. A gente não quer que você pegue justamente o que eu estou falando, mas com as suas palavras do que você entendeu, ok? Fechado? E a segunda coisa, né, a segunda atividade é assista o filme Pré-Aterragem. Então, você pode ir lá na plataforma de vídeos, né? A sugestão aqui foi do YouTube, que você pegue lá e assista ele dublado. E aí, o que é que tem a ver o pré-aterragem com o rapel? Lá você vai ver que muitas coisas, muitos momentos, se utiliza rapel. E aí eu quero que você justamente fale qual foi o objetivo de utilizar rapel. Sabe alguns filmes que talvez vocês já também podem ter assistido? Filmes como Batman, Missão Impossível. Então, vários filmes mostram justamente as pessoas utilizando rapel. E aí a gente quer entender o que é que você vê no filme Prep e Aterragem que está ligado ao rapel. Não esquece, tá? Depois que você assistir, vai fazer uma resenha lá, vai escrever no seu caderno, uma mini redação pequena, e vai apresentar depois ao professor ou à professora de Educação Física quando voltarmos para as aulas presenciais. Ficou com dúvida? Volta lá e acesse na plataforma do EducaPE os vídeos das aulas anteriores para poder assistir. Vocês podem assistir o momento que vocês quiserem, pode parar o vídeo, pode voltar, pode acelerar
e aí relembrar os conteúdos que estão sendo mostrados para vocês, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado. De qualquer dúvida, revisita lá a plataforma do EducaPE, que tem todas as nossas aulas anteriores para vocês poderem assistir no momento que vocês quiserem, ok? Até mais!